Olá, galerinha! Na aula de hoje nós iremos falar sobre os biomas aquáticos. Os biomas aquáticos, eles cobrem a maior parte da área da biosfera, estão presentes em todas as partes do planeta. Não é isso? E como nós sabemos, as regiões aquáticas do mundo, elas podem ser classificadas como biomas marinhos ou biomas de água doce, com base, claro, nas diferenças de suas composições físicas e químicas. Nos biomas marinhos, há maior concentração de sal, como nós sabemos também, e eles compõem 75% da superfície da Terra, por meio de oceanos. Já os biomas de água doce estão diretamente ligados ao solo e aos componentes dos biomas terrestres, e são representados, claro, principalmente pelos lagos e rios. Com relação, não é isso, ainda a esses biomas aquáticos, eles podem ser divididos em camadas de acordo com a absorção da luz. Sendo assim, nós temos a zona eufótica, que aqui nesse esquema que eu projetei para vocês está escrito zona fótica, mas é a mesma coisa. A zona fótica vai de 0 a 1000 metros de profundidade, aproximadamente, e corresponde à zona em que a luz consegue penetrar, não é isso? Onde a luz penetra para que ocorra a fotossíntese. Então, a maioria absoluta dos seres fotossintetizantes, como as algas, né? As algas, tanto as algas unicelulares quanto as algas pluricelulares, são encontrados aí nessa extensão chamada de zona fótica ou eufótica. Abaixo disso, nós temos a zona afótica, onde a luz não penetra, aí não há a chance de ocorrer a fotossíntese, tá bom? Essa zona afótica, ela apresenta ainda a zona bêntica ou bentônica, como também é chamada, e a zona abissal, tá bom? A zona bêntica vai até aproximadamente a 3.000, 4.000 metros de profundidade. Abaixo disso, nós já temos a zona abissal, não é? Que é uma região muito mais profunda, pode atingir aí até 9.000 metros de profundidade, onde a luz não chega em hipótese alguma, não é? E apenas alguns seres são adaptados a esse ambiente. Bom, os seres vivos são classificados, não é isso? Os seres aquáticos, eles são classificados de acordo com o tipo de locomoção que eles apresentam. Aí nós temos os plânctons, não é isso? Que são seres aquáticos flutuantes, geralmente são pequenininhos, né? As algas microscópicas fazem parte do fitoplâncton e os seres heterótrofos flutuantes, como os protozoários, minúsculos crustáceos, como exemplo o krill, que é uma espécie de camarãozinho que serve de alimento para as baleias, tá? E outros formam o zooplâncton. Então, o fitoplâncton são plânctons fotossintetizantes, né, composto aí principalmente pelas algas microscópicas, e os zooplânctons são pequenos animaizinhos ou pequenos ou micro-organismos, como no caso dos protozoários, que compõem esse grupo aí, tá? Então, o plâncton, que subdivide-se em fitoplâncton e zooplâncton, são seres aquáticos flutuantes, tá? Eles ficam flutuando aí à mercê das marés. A gente lembra logo do plâncton do Bob Esponja, né? Depois do plâncton, nós temos os néctons. Os néctons são animais nadadores ativos na coluna de água, como é o caso dos peixes, não é isso? Dos crustáceos, dos polvos, tartarugas, mamíferos marinhos, como é o caso das baleias e dos golfinhos. Eles são capazes de nadar e vencer as correntes marítimas. E por último, os bentons. Os bentons são organismos que vivem no fundo do mar, tá bom? Eles estão em contato com o substrato marinho de forma fixa, né? Eles permanecem fixos, ou séssil, como também são chamados, os seres sésseis não se locomovem, como é o caso de algumas algas, esponjas, corais, estrelas do mar, mexilhões, tá? Ostras, caranguejos, são seres que fazem parte desse grupo. Então, os plânctons são seres aquáticos flutuantes que se subdividem em fitoplâncton, que são as algas unicelulares, e zooplâncton, que são pequenos animaizinhos e certos micro-organismos. Os néctons, né, que são animais nadadores ativos, como é o caso dos peixes, baleias, golfinhos, e os bentons, que são seres que vivem no fundo do mar.
né, que podem se locomover ou não, como é o caso das esponjas, das anêmonas do mar, das ostras, e outros que se locomovem, como é o caso dos mexilhões, dos caranguejos, também compõem aí o grupo dos bêntons. Depois disso, a gente vai para os estuários. O que seriam os estuários? Os estuários são regiões de transição entre o rio e o mar, onde a água do mar de maior densidade ocupa o fundo do canal e pouco se mistura com a água do rio, que apresenta baixa densidade. Nesse bioma, encontramos o ecossistema do manguezal ou mangue. É o que a gente observa aí nessa figura que eu estou projetando para vocês. A gente tem, de um lado, o oceano, como a gente observa aí as ondas, e do outro lado, um ecossistema de água doce, um rio. E aí o que acontece? Há uma mistura dessas duas águas aí. A água proveniente do mar, né, do oceano, juntamente com a água do rio. Como a água do mar ela é mais densa, ela vai ocupar o fundo do canal e a água do rio vai ficar na superfície. E aí forma uma água meio que salobra, não é isso? A mistura de água doce com água salgada, compondo aí os estuários. E é justamente nos estuários que nós encontramos um ecossistema chamado de manguezal. A gente está vendo aí, ó, que entre o oceano e o rio tem uma região de mata, não é isso? Uma região alagadiça, que compõe os manguezais, tá? O manguezal ele é um ecossistema costeiro, um ambiente de transição entre a terra e o mar, porque justamente se localiza aí na região de estuários, que ocorre em áreas de clima tropical e subtropical, então típico aqui do nosso país. Esse ecossistema tem uma diversidade vegetal adaptada ao fluxo das marés e ao sal, desde árvores até espécies arbustivas. No manguezal podemos encontrar bancos de lama e de sal, salinas, pântanos salinos e os alagados, que são áreas de transição com solo geralmente arenoso, coberto por vegetação herbácea ou sem cobertura vegetal. E o manguezal ele é um bioma extremamente importante, um ecossistema extremamente importante, por quê? Porque ele é o berçário de muitas espécies marinhas. Muitas espécies de peixes, incluindo inclusive algumas espécies de tubarões, buscam a região de estuários, a região de manguezais, para se reproduzir. Então, os estuários e os manguezais precisam ser preservados, porque, caso contrário, a vida marinha estará totalmente comprometida, tá bom? Aí nós vamos falar um pouquinho sobre os recifes de corais. Pense num ecossistema bonito, os recifes de corais. Eles são encontrados geralmente na zona eufótica, que a gente viu que é aquela zona onde a luminosidade ainda consegue chegar para que as algas realizem a fotossíntese, tá bom? E são extremamente importantes para a vida marinha, porque muitas espécies buscam abrigo, proteção e alimentação nos recifes de corais. Os recifes, eles são estruturas rochosas, compostas basicamente de carbonato de cálcio, presente no esqueleto dos corais. Os corais são animais, tá? São animais que pertencem ao grupo dos invertebrados. E geralmente eles são sésseis, ou seja, eles não se locomovem, são fixos. E eles produzem uma espécie de esqueleto rico em carbonato de cálcio. Então, à medida que eles vão se proliferando, esse esqueleto ele vai se depositando no ambiente, não é isso? Deixa eu voltar aqui. Ele vai se depositando no ambiente e aí vai permitindo a formação de estruturas rochosas que vão servir de abrigo para diversas espécies. E os recifes de corais precisam ser preservados, porque caso contrário a vida marinha estará comprometida. E aí, só para a gente encerrar por hoje, nós temos a Grande Barreira de Recifes da Austrália. Gente, essa barreira de recifes, ela cobre praticamente toda a costa nordeste da Austrália e tem aproximadamente 2.300 quilômetros de extensão. É a maior estrutura feita por seres vivos encontradas no nosso planeta. E é formado por mais de 600 espécies diferentes de corais. Abriga inúmeras espécies. Pense num ecossistema diversificado, é a Grande Barreira de Recifes da Austrália. Só para matar um pouquinho a saudade, é essa barreira que é representada no desenho Procurando Nemo.
O desenho Procurando Nemo, que fez parte aí da infância de vocês, se passa nessa grande barreira de recifes que se localiza aí na costa nordeste da Austrália, apresentando 2.300 quilômetros de extensão. Ela é tão gigantesca que ela é vista do espaço, para vocês terem uma ideia. Tá bom? Gente, era isso que eu tinha para falar rapidão acerca dos biomas aquáticos, dos principais ecossistemas aquáticos. Se você gostou, dê o seu like e se inscreva no nosso canal, certo? Muito obrigada e até a próxima.